Porto de Cariacica, onde eu pastorei, eu tenho recebido muitos bebês. Então, a gente não consegue cuidar de muitos bebês ao mesmo tempo. Consegue? A mãe consegue cuidar de quantos bebês? Uma mãe. 2 é muito, né? 1 tá bom, né? Quando tem 2, o pai tem que ajudar, tem que ter uma babá ou 3. Não é assim? Então, aí em Porto de Cariacica eu trouxe essa estratégia do pequeno grupo, que a gente vai ver aqui, que é uma estratégia. Tá? Eu vou falar um pouquinho também da igreja multiplicadora, que é um princípio. Tá entendendo? Foi numa maneira assim de cuidado, tá? Eu podia estar lá em Porto de Cariacica hoje, pegando uma revistinha de estudo bíblico, né? E sair catando casa por casa, porque o que eu mais gosto de fazer é estudo bíblico. Não sei se vocês gostam, eu gosto. Eu gosto de ver pessoas assim que não é convertida. Eu gosto de entrar na casa dela, eu gosto de fazer um relacionamento com ela, e daqui a pouco você faz 4 estudos bíblicos no livro de João, aí daqui a pouco você faz 8 boas novas para você, e daqui a pouco você faz 9 de o que Jesus deseja que você faça, e daqui a pouco você faz 13 de maturidade cristã. É um currículo que Missões Nacionais passa aí para a gente, está entendendo? Então eu poderia fazer isso sozinho, mas aí eu vi que fazendo sozinho, a igreja ia crescer, que cresce, não é isso? Com bebês, e eu ia chegar um tempo que eu não ia conseguir cuidar desses bebês. Se eu também saísse de Porto de Cariacica, vocês estão entendendo? Ela poderia estar diminuindo, porque eu iria sair, eu estava cuidando, como eu sou missionário, quando eu saio, o que ia acontecer? Esses bebês iriam o quê? Morrer, porque quem estava cuidando era somente eu. E nem mesmo minha esposa não tinha tanto tempo para cuidar. Eu que tinha que ir lá cuidando. Aí, com isso, que eu vi a necessidade de estar treinando as pessoas a cuidarem dos bebês. Tá? Então, é por isso que eu comecei, assim, em Porto de Cariacica, os pequenos grupos. Porque é uma maneira mais dinâmica de cuidar dos novos convertidos e também cuidar dessas pessoas. Só para vocês terem ideia, eu estou fazendo essa introdução para depois vocês entenderem o processo. Nós já tivemos 2 falecimentos de pessoas em Porto de Cariacica, que eram membros, de pessoas assim no final de sua vida. E aí, o que aconteceu? Uma delas, nós tínhamos tem um pequeno grupo até hoje, na casa da irmã Brígida. Quando a mãe dela estava ruim, de enfermidade, assim, no final de sua vida, a irmã Brígida não podia nem sair da sua casa. Aí nós fizemos um pequeno grupo na casa dela. Eles ficaram lá 6 meses ou 8 meses, eu não sei assim. Eu não contei a quantidade de tempo, mas eu sei que nessa época que o pequeno grupo ficou lá, eles começaram a cuidar da irmã Brígida, da irmã Yolanda, que é a mãe dela que estava acamada, do José, que é o esposo dela, que estava afastado da igreja, da filha dela, que não estava ainda integrada à igreja. E aí o que aconteceu? A mãe da irmã Brígida faleceu. Eu não tinha muito tempo de ir lá na casa dela, mas toda terça-feira o pequeno grupo estava ali. O que aconteceu? Quando ela faleceu, os familiares dela vieram me agradecer pelo cuidado que a igreja teve com o ente querido que faleceu. A irmã Yolanda foi um caso. Outro caso foi uma outra irmã que faleceu agora esse ano, está entendendo? Que também foi a mesma coisa, ela não podia ir no templo, o pequeno grupo estava lá direto, toda terça-feira, está entendendo, irmãos? Aí, essa irmã, ela era uma irmã muito, muito assim conhecida da igreja, tá? É uma irmã carinhosa, e ela potencializou na casa dela o pequeno grupo. Só que ela também sabia que ela estava nos últimos dias de vida dela, não podia ir na igreja. Mas aí alguns irmãos foram na casa dela, ela faleceu agora, mais ou menos em maio ou abril, se eu não me engano, está entendendo? E aí, pela graça de Deus, aconteceu a mesma coisa. Os familiares dela me procuraram
e falou, pastor, muito obrigado por ter cuidado da minha mãe. Entende? Então, o pequeno grupo, ele proporciona à igreja a cuidar dos bebês que estão chegando e também daquelas pessoas com maturidade que estão indo para o céu. Está entendendo? Tanto um quanto o outro. E aí, a igreja, ela vai crescendo numa proporção de cuidados e vai ramificando. Imagina agora, nesse momento mesmo, eu tenho 10 pequenos grupos em Posto Cariacica, e todos eles funcionando ao mesmo tempo. E com 10 líderes, em formação. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que eu coloquei essa foto aí, para vocês olharem e ver o quanto que Deus está trazendo para vocês pessoas talvez que vocês têm que cuidar vindo de outros locais, porque vocês estão com a igreja, inovando a igreja, entende? Pessoas que estão se convertendo aqui, que também, quando uma pessoa transfere de uma outra igreja, outra denominação, ou de outro campo, de outro bairro para cá, alguma coisa aconteceu que a igreja tem que estar preparada para cuidar dessa pessoa também. Ainda que daqui a pouco ela volta para o seu... Já aconteceu isso comigo, pessoas foram para a nossa igreja, foram curadas ali, elas voltaram para as suas igrejas e lá elas desenvolveram ainda mais os ministérios dela. Então a igreja tem que estar preparada para isso. Pensando nisso, olha só a segunda tela aí. Pensando nisso, a igreja multiplicadora, ela veio num contexto de um desenvolvimento em 2011, mais ou menos, 2010, onde eles pensaram o seguinte: nós podemos, com uma igreja, plantar mais 4 igrejas, tá? Eu com uma igreja onde eu trabalho, uma igreja onde eu treino as pessoas a cuidarem, entende? Então, essa uma igreja pode plantar mais 4 igrejas. Qual era a ideia inicial em 2010 da igreja multiplicadora? Era pegar mais ou menos 20 pessoas da sua igreja, tá? E levar ela para um campo missionário onde não tem igreja batista. Tá? Eu sou plantador de igreja, é muito bom quando chega pessoas treinadas para nos ajudar. E ali essas 20 pessoas vai ficar nesse campo, mais ou menos assim, sábado e domingo, 6 meses a 1 ano nesse campo, ganhando almas mesmo, cuidando delas. Mas antes, a igreja que enviou, ela treina as pessoas na sua igreja. O estágio vai ser feito na própria igreja, então ela tem que começar a desenvolver uma vida discipular na igreja, entende? E depois ela vai para o campo. E pode ser uma igreja que a própria igreja de Guaranhuns ou outra igreja vai plantar, ou pode ser numa revitalização de uma congregação ou de uma missão. Você chega a alguma congregação e alguma missão, que você chega tem 5 pessoas. Imagine chegando 20 pessoas treinadas para desenvolver aquele trabalho. Mas aí essas pessoas não vão ser colocadas lá como membros dessa igreja, elas vão continuar como membros aqui, são missionários enviados para esse lugar. Vocês estão entendendo? Então a ideia de missões nacionais nessa época era desenvolver essas plantações que já tinha sido feita há muito tempo e também plantar igrejas novas. Era uma igreja com mais 4 igrejas. E esse era o pensamento inicial, que eu acho fantástico. Aí vocês podem ver que tem um livro aí, esse livro é Igreja Multiplicadora, esse livro Igreja Multiplicadora, depois contextualização da igreja. Tanto um livro quanto o outro, eu li os dois, e ele é muito legal para plantar a igreja. Você aprende as dinâmicas de como dar um estudo bíblico, como montar uma equipe, como montar uma estrutura de liderança de grupo. Entende? Era assim, eu chego num bairro, começo a dar estudo bíblico, e daqui a pouco esse estudo bíblico as pessoas se convertem, nessa convenção você continua com essas pessoas, e aí se esse bairro não tem um templo, eu vou para uma varanda, e dessa varanda eu vou trazendo outras pessoas, alcanço outras casas. Essas 20 pessoas seriam 10 duplas, não é isso? Aí você faria ao mesmo tempo sábado e domingo mais de 50 estudos bíblicos, e depois essas casas que estão com estudos bíblicos, daqui a pouco elas iam estar virando também os grupos pequenos, que na época era chamado de grupos de discipulados, não era pequeno grupo multiplicador como é hoje. Só que tem um detalhe, pode passar, desculpa, antes, vocês podem ver, passa antes para mim, por favor.
pode ver que a ideia de igreja multiplicadora era ter oração, evangelização. Vamos falar todo mundo junto? Oração, evangelização, compaixão, discipulado, formação de líderes e multiplicação. Era uma ideia legal, não era? Mas aí, o que aconteceu? Em 2012, teve a Trans em todo o país. Vocês lembram? Quem aqui lembra? Trans em todo o país. Vocês participaram? Eu participei lá na nossa região. Inclusive, eu ajudei a liderar um polo. Entende? E em 2012, o que aconteceu no campo missionário? Nós tivemos no campo missionário, vai passando aí para mim, nós tivemos no campo missionário algumas coisas que aconteceu. Lá foram 3 povos. O de cima, que está aparecendo aí, Gevan, está vendo lá em cima lá? Alguma coisa Van, pode ser Mevan. E embaixo, Missões Nacionais. E no meio, é a igreja do pastor Roberto Silvado, que é o presidente da nossa Convenção Batista Brasileira hoje, que era também presidente na época. O que aconteceu nessa época? Aconteceu que a equipe de algumas convenções foram para o campo e fizeram um monte de estudo bíblico, mais um monte. E aí eles trouxeram na sua bagagem, mais ou menos assim, ó, tive lá em Sergipe e tivemos lá 300 convertidos. Aí a outra, equipe de missões nacionais, tive em tal lugar, lá teve, na região tal, teve 500 convertidos. E a igreja do pastor Roberto Silvado, que é uma igreja de relacionamento, o que eles fizeram? Eles, ao invés de, uma equipe grande, ao invés de alcançar 500 ou 300, eles alcançaram 150 casas com estudo bíblico, ele relacionando. E aí, quando foi perguntar a essas 2 agências, perguntar às igrejas, ei, como que estão aquelas pessoas que se converteram? No momento que foi perguntar, as pessoas falaram assim, ó, aqui vocês deixaram 300 pessoas convertidas, mas nós batizamos uma. E a outra, aqui vocês deixaram 500 pessoas convertidas, nós batizamos 3. A equipe do pastor Roberto Silvado, que era já uma igreja que está trabalhando com relacionamento, eles fizeram um trabalho evangelístico e parece que de 150 a 100 pessoas foram batizadas. Vocês estão entendendo? Daí nasceu a ideia da igreja multiplicadora, onde eles começaram a desenvolver os 5 princípios bíblicos, depois a gente vai ver mais à frente. Pode passar o outro. E a história da igreja multiplicadora era o seguinte, era para ter uma igreja potencializada naquilo que ela já tinha e não tirar o que ela tem, entende? Mas desenvolver aquilo que ela já tem. Não é chegar e mudar tudo. Mas o quê? Você tem um grupo de mulheres, vamos desenvolver esse grupo de mulheres. Você tem uma escola bíblica, vamos desenvolver essa escola bíblica. Que aí desenvolveu a escola bíblica discipuladora. Você vai tirar a escola bíblica? Não, a escola bíblica você vai desenvolver ainda mais. A escola bíblica você vai ter um currículo de discipulado dentro dela. Uma escola bíblica discipuladora, não uma escola bíblica, somente aquela escola bíblica que a pessoa fica 8 anos estudando a Bíblia, e em 8 anos, lembra aquele currículo da Joerp, que em 8 anos estudava a Bíblia toda, e chegava no final, muitas das pessoas não conseguiam fazer nenhuma pessoa para Cristo. Vocês estão entendendo? E aí eles começaram a enxergar o seguinte, que não precisa a gente tirar essas coisas da igreja, sim potencializar os embaixadores, potencializar também as igrejas que já estavam plantando igrejas, entende? Porque muitas igrejas, no passado, muitas igrejas plantaram igrejas. Mas agora a gente tem uma ideia mais assim, inovadora. Lembra que eu falei sobre inovação? Agora a gente tem uma ideia mais inovadora, não é substituir, mas a gente vai potencializar aquilo que a gente já tem. Nós já temos uma coisa boa, ou não tem? Nós temos 146 anos de história dos batistas no Brasil. Sabia disso? No dia 12 de setembro, nós completamos 146 anos de história dos batistas no Brasil. Então, nesses 146 anos, fizemos um monte de coisa. Nós vamos jogar isso tudo fora. Ah, não, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Nós não temos que fazer isso, nós temos que inovar aquilo que nós já temos. Eu vi aqui na igreja de vocês, eu vi uma coisa fantástica. Um domingo à noite, eu vi um grupo de louvor cantando músicas contemporâneas e vi um coral subindo e descendo no culto. Eu achei aquilo fantástico. Vocês inovaram, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, pessoas fazendo o trabalho aí do culto.
Eu lembro que naquele dia, não sei se o Manu está lembrado, você falou comigo, Manu, tinha 40 pessoas trabalhando no culto, no dia que eu estive aqui. Então, isso é uma inovação. Ao invés de você ter o pastor, o dirigente, três no grupo louvor, e lá 4 ou 5, aí dá, no máximo 10 ali, vocês tinham já 40 pessoas trabalhando. Então, vocês pegaram uma coisa que a igreja já tinha, não é isso? Toda igreja não tem grupo louvor? Toda igreja não tem um pregador? Não tem um dirigente? Então, vocês pegaram uma coisa que vocês já tinham e começaram a inovar. Foi mais ou menos isso que a igreja multiplicadora ela começou a fazer. Pode passar aí, meu querido. E uma das coisas que eu encontrei também, pode ir passando aí, que é uma que a igreja multiplicadora ela estuda muito a respeito da quantidade de pessoas que trabalham e da quantidade de pessoas que ficam observando, que são os consumidores. Geralmente na igreja, você tem 20% que fica trabalhando, isso aí é verdade, ou até menos, que trabalham, e você tem 80% consumindo. É ou não é? Mais ou menos isso, né? Você vê mais ou menos uma igreja de 300 a 400 membros, no máximo 80 trabalham, e os demais vêm aqui para consumir. E assim até um pouquinho criticar o que você está fazendo, né? E os outros lá trabalhando. Mas a ideia da igreja multiplicadora é nós fazermos o seguinte, é desenvolver agora os 20 que estão trabalhando, no sentido de produzir não somente para o culto que está sendo feito, mas sim desenvolver a sua vida ao longo da semana. E agora levar esses 80% consumidores a serem discípulos de Cristo também. E aí nós vamos ver uma igreja, olha só que interessante. Nós vamos ver uma igreja, pode passar aí, com os princípios. Então, o que é o princípio? Vamos ler comigo aí, fazendo um favor. É uma comunidade local, onde todos os membros, vivenciando os princípios apresentados na palavra de Deus, têm por objetivo glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. Imagine toda a igreja fazendo isso. Eu fico imaginando os 20% que trabalham na igreja fazendo isso. Entende, Manu? De início, os 20% fazendo isso, porque nem todo mundo que trabalha nos nossos eventos de culto, nos nossos eventos que a igreja faz, nem todo mundo que trabalha também são pessoas que estão discipulando. Geralmente elas trabalham muito aqui dentro da igreja, mas às vezes para discipular ou para cuidar dos bebês, cuidar de quem está chegando, cuidar de quem está indo, igual eu falei, essas duas senhoras, elas foram para o céu, a gente não tem tantas pessoas assim. Então, essa ideia da igreja multiplicadora é trazer, dar um retorno aos princípios que acontecia ali na igreja de Atos, entende? E essa igreja, ela cuidava mesmo, ela não tinha essa estrutura que nós temos hoje, era uma igreja que era o Espírito Santo falando e o povo realizando. Era algo tremendo. O Espírito Santo ele falava e o povo ia desenvolvendo. E é mais ou menos isso que os irmãos da igreja multiplicadora eles começaram a pensar nesse sentido. E depois, uma outra coisa legal que aconteceu, pode passar essa tela toda aí, é para não haver também conflitos de eclesiologia, doutrina e princípios. Então agora nós estamos pensando no nosso meio, dentro de nós. Nós vamos pensar em igreja, nós vamos pensar na eclesiologia, onde nós entendemos ser bíblico, nós vamos pensar numa doutrina onde nós entendemos ser bíblico, nós vamos pensar em princípio, liderança de missões e modelos de trabalhos bíblicos. Então ela foi criada para esse objetivo. E com isso, nós podemos observar que a igreja multiplicadora, pode passar aí, querido, que a igreja multiplicadora ela vai ter 5 princípios de crescimento para a igreja. Entende? E esses 5 princípios, tem pessoas que às vezes observam, e é até bom, Wanda, você estar aqui, porque quem começou a passar a igreja multiplicadora foi você mesmo para mim. Você lembra, há um tempo atrás, eu fui dar uma palestra sobre plantação de igreja, eu dava palestra sobre Ronaldo Lidório, e já tinha em 2010 tido contato com a igreja multiplicadora. Só que ele falou assim, rapaz, dá uma olhada nesse material, isso aí, acho que tem uns 4 anos atrás ou mais, tem bastante tempo. E eu comecei a olhar esse material, e de início eu comecei a imaginar que eles estavam copiando um monte de coisa. Mas aí o pastor Fabrício, nas suas plenárias, ele falou o seguinte, ele sempre falava com a gente o seguinte, olha só, tem um livro
Integração, do pastor William Murray, da Juerp, de quando? Olha só esse livro aí. Quando é esse livro? Fala para mim, 1976. Eu nasci em 1978. Então, eu não era nascido. Não sei se alguém aqui já era nascido, né? Eu não conheço a idade de vocês, mas talvez um ou outro aqui talvez nasceu nessa época, não é isso? Ou antes um pouco. Então, eu não era nem nascido. E aí, a ideia do pastor Fabrício e da equipe de missões nacionais agora, se a ideia agora é voltar ao princípio, vamos também voltar a estudar aquelas pessoas que passaram aqui nessa terra amando e sonhando missões. E vamos ver o que a gente tem dentro do nosso meio mesmo. Aí eles foram lá nesse livro Integração. Esse livro eu ganhei ele antes de Igreja Multiplicadora, tá? Foi do irmão... O irmão que já faleceu, que é o Fernando Benfica, ele gostava desse livro e falava comigo desse livro. Gostava tanto que ele foi para o céu e deixou esse livro comigo. E eu li ele, é um livro muito bom. Olha só que interessante. Nesse livro Integração de 76, talvez vocês não vão aí conseguir ler. Ah, não, mas aqui está maior. Ele fala o seguinte: a multiplicação é o plano de Deus para povoar o mundo, tanto física quanto espiritualmente falando. Sua primeira ordem ao homem foi: frutificai e multiplicai-vos. Com o crescimento espiritual do crente, veio-lhe o desejo de ser um pai espiritual. Ele ora a Deus para que lhe dê um filho. Talvez se passem uns 6 meses até que este filho esteja preparado e comece a levar a outros a palavra de Deus, procurando ganhar uma alma. Se assim acontecer, ao fim desses 6 meses, já serão 2 a trabalhar. Então, você ganhou uma alma no início do ano, aí quando chega em junho, você vai trabalhando com ela, e essa agora vai estar ganhando outra. Então, você está trabalhando com um, agora você vai trabalhar com quantos? Com 2. Entende? Isso em 1976. O potencial de multiplicação na igreja é algo fenomenal. Ganhar e treinar em 6 meses uma pessoa não é um ideal impossível. Muitos obreiros ganham mais de uma alma a cada semestre. Mas justamente o que acontece com essa alma, depois de ganhar ela, é o que faz a grande diferença entre a adição e a multiplicação que está acontecendo nas igrejas. O que ele fala aqui? Olha só, se você ganhar uma alma e deixar ela aqui dentro do templo, ela vai adicionar a outras. Se você ganhar uma pessoa, você deixa ela dentro da igreja, ela vai adicionar a outras pessoas como membros, entende? Mas se você ganha uma pessoa e começa a trabalhar com ela, aí ao invés de você adicionar, você vai multiplicar aquilo que você está fazendo. Vocês estão entendendo? O que às vezes nós como igreja fazemos, a gente ganha a alma e adiciona ela no nosso quadro de membresia, não é isso? Batizei, agora eu coloquei lá o irmão tal, agora meu irmão, agora ele vai ser adicionado dentro do corpo. E aí tchau, pastor Manu, se vira aí, é contigo. Professores, vai embora. E aí, o que acontece? Tchauzinho, tchau e benção, você vai querer ganhar outra. Mas se você trabalhar com essa alma que você ganhou e continuar até que ela tenha a maturidade de ganhar outra, você vai multiplicar, ao invés de somente adicionar. E aí lembra que eu falei que a igreja tem que estar preparada para cuidar dos bebês? Aí você vai deixar dentro da igreja, entende? E até mesmo com as problemáticas que nós temos no nosso viver diário de igreja, e essa pessoa, o bebê, sem cuidado, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Aconteceu em muitos lugares. Esse homem, em 76, ele tinha essa visão. É por isso que as pessoas falam assim: mas igreja multiplicadora está copiando um monte de coisa. A gente viu um monte de coisa acontecer. Mas lembra que eu falei? Agora a gente está estudando algo dentro de nós que nós já tínhamos bem antes. Só que, assim como o pastor Fabrício fala, o pastor Fabrício ele é gerente executivo da área de evangelismo e missões nacionais. Ele fala o seguinte, que alguns locais, algumas escolas teológicas deixaram esse livro lá na estante e tchau para você, e começaram, a igreja deixou esse livro na estante e começou a querer resolver coisas que não era dela, entende?
E aí aconteceu um monte de coisa em vários locais. Olha só a outra, passa a outra para mim aí. Esse agora, faça perguntas, aí ele vai desenvolver uma ideia do 1 a 1, que parece que é algo novo, que uma igreja que trabalha com 1 a 1, que tem 10 anos, que está crescendo muito, parece que não é que os batistas inventaram, entende? E não é também que essas igrejas inventaram. Isso aí é algo que nós voltamos ao princípio, a igreja de Atos já fazia, entende? Então, a diferença de um trabalho da igreja multiplicadora é que a gente está buscando nos nossos materiais, também na própria Bíblia, e a gente não está falando que isso veio de uma grande revelação. Deus me iluminou. Não é isso. A gente está falando o seguinte: nós temos um material que a gente pode trabalhar e pode desenvolver uma igreja no crescimento dela. Vocês estão entendendo? Esse é o diferencial que eu vi na igreja multiplicadora. E aí ele falou assim: faça perguntas sobre o seu conhecimento, experiências espirituais, seja também franco ao lhe transmitir suas experiências. Toda essa página aqui, tanto a 73 quanto a 80, está falando assim, desenvolvendo 1 a 1, onde ele começa a falar assim, ó, no finalzinho ele fala assim, ó, tem um caderno de notas onde registre tudo a respeito de seu adotado. Não falava discípulo, mas falava adotado. Não é isso? Seu progresso, seus problemas, suas tarefas e as datas das entrevistas que ia ter com ele. E depois eu achei interessante que aqui ele vai falando de baixo. Uma firme amizade deve ter se estabelecido entre ambos, e o laço de fraternidade com a igreja certamente se fortaleceu. Seu objetivo nesses contatos é ajudá-lo a crescer no conhecimento e no amor de Jesus. Se seu pupilo, olha só, pupilo, né, vem ali da raiz do discípulo, né, do aprendiz. Se o seu pupilo está realmente progredindo, provavelmente você desejará passar com ele e com a sua família mais tempo do que aquela pessoa passa cada semana ajudando-o no estudo da Bíblia. Talvez possam planejar um encontro social das duas famílias, a sua e a dele, ou então podem sair juntos para um passeio, uma visita, uma atividade. Irmãos, em 76, um homem estava pensando isso. O que a gente está falando hoje? Me diz uma coisa. Não é a mesma coisa? Para você fazer discipulado, você tem que ir na casa de alguém, criar um relacionamento. Está vendo? Sabe o que acontece? É porque às vezes chega algumas coisas boas, a gente fica envolvido com um monte de coisa na igreja, e algumas coisas que pode desenvolver nós e a igreja, a gente às vezes não está pegando. Passa aí, olha, achei interessante essa outra tela. Pode passar aí, o outro para mim, fazer um favor. Que ele fala o seguinte, o William Murray: o verdadeiro progresso de uma igreja é medido pelo crescimento anual do seu número de ganhadores de almas. Entende? Eu pastorei hoje Porto de Cariacica e eu estou hoje maravilhado, porque tem pessoas que já estão com aquela vontade de ganhar almas. Então ele fala assim, ele fala lá, cada lar de um crente é um posto missionário. Entende? E aí depois que a gente vai trabalhar com um pequeno grupo, ele fala assim, o seu lar agora é um posto missionário. E ele fala o seguinte, nós temos que medir o crescimento da igreja por crescimento anual do seu número de ganhadores de almas, e não uma contagem de número de corpos de pessoas. Ele comenta isso no seu livro. Você imagina uma igreja que tem aí mais ou menos, irmãos, uma igreja que tem 5 ganhadores de almas. Imagina o que acontece nessa igreja. Hein, pastor Maru? Entende? Eu, em Porto de Cariacica, estou começando a ter ganhadores de almas. Um trabalho de 26 anos, quase parado, está começando a ser desenvolvido com os ganhadores de almas. Mas isso a gente tem que trabalhar. Por quê? Durante uns 300 anos, as primitivas igrejas usaram os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino, confraternização. As escrituras registram o desenvolvimento da igreja através dessas reuniões. Então, não tem nada novo hoje. Tem alguma coisa nova? Se você começar pequeno grupo aqui, vai ter alguma coisa nova aqui na igreja? Nós vamos apenas retornar ao princípio, ao passado, ao princípio que a igreja já tinha, não é isso?
E aí, olha só que interessante, esse autor, o C.E. Autry, da JUEP, 67, olha só o que o homem falou. Pode passar aí, em 67. Vamos ler lá que ele falou? Vamos ler todo mundo junto? O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas e no centro das cidades, durante as próximas 5 décadas, hão de ser determinadas por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de tornar-se rural e desaparecerá. O homem, o que ele fez? Ele foi profeta, não foi? Ou não foi? Interessante que eu estava dando esse seminário lá numa igreja do interior. Aí eles falaram assim, pastor, até no interior essa denominação ia acabar. Porque no interior já está tendo prédios, já está tendo condomínio, sabe disso, né? Hoje no interior tem alguns interiores aí, tem condomínio. Quando eu vim de Mantena, Minas Gerais, vim para Cariacica não tinha muitos prédios. Eu estou morando em Cariacica já há um tempinho, de quinta a domingo. Eu moro dentro do condomínio em Cariacica. Vocês estão entendendo? Então, ele falou isso em 67. Conta 67 a 2017. São quantos anos? Olha lá. Quem é bom de matemática aí? São quantos? 50 anos. 77, 87, 97, 2007 e 2017. Há 50 anos esse homem teve essa visão, um homem batista, teve essa visão do que ia acontecer nos 5 séculos, se nós não fizéssemos o que a gente está fazendo hoje aqui, na igreja de vocês, e que eu estou fazendo nesse estado aí, trabalhando com as pessoas, nós iríamos ter lugares que não ia mais ter condições de cuidar dessas pessoas. Está entendendo? E aí, a Igreja Multiplicadora, ela fez o seguinte, ela começou a desenvolver um processo pode passar aí as 5 mãozinhas, um processo de um princípio de que nós crentes temos que ter. Um princípio. Por isso, depois a gente vai ver algumas transparências aqui, que Igreja Multiplicadora não é um modelo nem método, ela é um princípio. São pessoas estudando para retornar ao princípio. Vantes, obrigado aí, tá? Você me deu eu lembro lá, bem antes ele me deu esse material, me deu para que eu pudesse. Estava lá em casa, eu não lia muito. Mas é um princípio para você voltar, para nós voltarmos a executar aquilo que as pessoas estavam executando ali na igreja primitiva, que era a oração. Lembra que eles oravam? Lembra, antes de descer do Espírito Santo, o que aconteceu com os discípulos? O pastor Manu pregou aqui, lembra que ele falou? Ele pregou um domingo à noite falando, igreja, vocês acham o quê? Que os 120 estavam dentro da casa? Eu lembro que você falou, Manu. Era uma igreja que estava ali, estava orando. Então, antes da descida do Espírito Santo, os discípulos se reuniram com os demais que estavam seguindo Jesus e começaram a orar. A primeira posição, o primeiro princípio que nós temos que ter como discipuladores, ganhadores de alma, é oração. Tá? A outra coisa é uma evangelização discipuladora. O que seria essa evangelização discipuladora? Seria agora não mais ficar somente ganhando alma e colocando aqui para outro cuidar. Não, você ganha alma no seu relacionamento íntimo, no seu dia a dia. Aí você vai agora desenvolver com ela um relacionamento discipulador com ela, evangelizando ela, discipulando quem? Ensinando as escrituras para ela, trazendo ela para o seu pequeno grupo, se aqui tiver, ou se não tiver pequeno grupo, trazendo ela para os ministérios que aqui tem, o ministério de homens ou mulheres, ou aquele de afinidade que você já está, e depois você desenvolvendo ela no templo, ela vai se batizar, aí o que acontece? Você não joga ela de novo, não, você continua com ela, até ela começar a ter uma maturidade para fazer a mesma coisa com outra pessoa. E aí, essa pessoa, essa mesma pessoa vai viver a plantação de igreja. Como é que a pessoa vive o princípio de plantação de igreja? Aqui, talvez vocês não tenham um campo plantando. Não, eu não sei, talvez tenha, eu não conheço a história de vocês.
Mas nós temos as agências de missões hoje que estão plantando. Quando você tem agência de missões mundiais, estaduais e nacionais, essas 3 agências são agências nossas, que ao você desenvolver uma campanha onde você levanta recursos, onde você liga para esse missionário, onde você visita esse campo missionário. Eu acho que um irmão aqui que ele estava em Mucurici. Ei, irmão, você estava em Mucurici no final de semana? Não foi bom você visitar o campo missionário? Então, nós temos que viver uma igreja agora, não é essa igreja aqui, plantar uma igreja sozinho, não. A gente tem que plantar a igreja com um monte de gente. Vocês estão entendendo? É um monte de igreja envolvida. Quando você investe nas nossas agências de missões, você está investindo num povo que está tendo toda um arsenal de Deus para plantar, revitalizar ou desenvolver liderança. Então não é, minha igreja, tem gente que fala assim, o pastor ficou 10 anos nessa igreja, não plantou nem a minha igreja. Mas se ele fez as campanhas de missões e desenvolveu essa igreja para no campo, queridos, o dia que o pastor, diretor executivo, estava na convenção, que ele falou assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, você é membro de 13 mil igrejas batistas no Brasil. O que ele quis dizer? Nós somos de uma igreja local, mas nós temos um monte de igreja fazendo um monte de coisa. E aí a gente está também nesse monte de coisa que está sendo feita. Eu sou missionário de missões estaduais. Naquele domingo que eu vim aqui, eu mostrei para vocês, não sei se vocês lembram, o que a gente faz no campo missionário. E vocês, com a gratidão, me abençoaram, entende? Trazendo ofertas, orando por mim. Eu acredito que muitas pessoas oraram e estão orando. Às vezes a gente no campo missionário passa por coisas assim horríveis, que daqui a pouco Deus faz um milagre e fala assim, alguém está orando. Que não é fácil, entende? Você começar um trabalho que está quase caindo, quase indo embora, e você chega lá com força e desenvolvendo aquele trabalho. Então a igreja, quando ela desenvolve essa visão missionária dela, em sentido de abençoar as campanhas de missões, até mesmo pode plantar uma igreja, mas eu hoje acredito que nossa plantação ela tem que ser mais assim, com mais igrejas, não somente uma igreja. Pegar 10 igrejas ou 15 e plantar uma igreja. Lembra, Vandes, que nós falamos um dia? Pegar várias igrejas, acho que eu comentei com o Manu também, pegar várias igrejas, a ideia da igreja multiplicadora, você pega mais ou menos 20 igrejas, nessas 20 igrejas você pega 2 membros de cada igreja, dá quantas pessoas? 40, não é isso? Aí você treina essas 40 pessoas. Nós temos um campo missionário, agora a gente vai e joga essas pessoas dentro desse campo missionário. Elas vão treinadas. E ela vai ficar um ano e meio lá, ganhando almas, cuidando delas. Aí, daqui a pouco, um ano e meio, ela volta para a sua igreja. Meu irmão, você que esteve lá em Mucurici, você voltou como? Opa, viu? Renovado, transformado, avivado. Eu tive lá em Guaçuí, irmãos. Fiquei 1 semana e pouco. A alma, e Deus traz as pessoas para a gente cuidar. Então, nós como Igreja Batista, a gente tem isso. A gente vai plantar igreja. Então, a mesma pessoa agora vai estar plantando igreja, a mesma igreja. Aí você plantando igreja, você vai ter que formar líderes. É por isso que a Igreja Multiplicadora trabalha com esse princípio de formação de líderes. É o que o pastor Manu está fazendo aqui, toda terça-feira. Faz também na quinta, faz na escola bíblica domingo de manhã. Entende? Domingo à noite, todo mundo trabalhando naquele culto com todo mundo junto. E tem a formação de líderes. E nessa formação de líderes tem a compaixão e graça. Tem alguém com alguma dificuldade, ele vai lá, ou a gente vai lá e ajuda essa pessoa. Lá em Posto Cariacica nós tínhamos uma irmã que precisava de 2 cestas básicas. 3 pequenos grupos se uniram e só ligaram assim, pastor, nós já conseguimos 2 cestas básicas. E aí tem o princípio da compaixão e graça. E esse princípio ele só vai desenvolver com a intencionalidade da multiplicação. O irmão para ir lá em Mucurici, o que aconteceu com você? Você teve que fazer uma intencionalidade, não é isso? Você teve que ir. Você teve que dar o primeiro passo. Não é isso? E se não der o primeiro passo, você vai ficar só vendo notícias. Entende? E aí tem que ter essa intencionalidade na multiplicação. O núcleo da grande comissão pode ver que é fazer o quê? Esse é o objetivo da igreja. Fazer discípulo. Porque batizar e ensinar a obedecer, a gente já faz. Toda igreja faz. Uma congregação bem pequenininha, no final do ano ela batiza uma pessoa, ou não? Às vezes batiza 2, 3. Uma igreja no final do ano batiza.
Uma igreja, ela vai. Uma igreja, ela ensina na escola bíblica. Mas o que nós estamos querendo viver agora, como Igreja Batista, é o fazer discípulo. É cuidar dessa galera. Está chegando, eu cuido, e está indo para o céu também, estou cuidando. E eu só vou fazer isso se eu criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Passa aí, meu querido. Eu só vou fazer isso se eu criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Para quê? Para que isso aconteça? Para que eu possa exercer a grande comissão. Qual é a grande comissão? Jesus, vamos lá, estamos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei de todas as, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até... É fantástico, não é? Ali está falando para quantas pessoas fazerem? É isso. Todos. E começa com quem? Fala assim, comigo. Comigo. Porque geralmente eu falo assim, tem que ser o pastor, com o pastor. Ou tem que ser com a irmã aqui. Não, começa comigo. E a igreja multiplicadora, ela também desenvolve. A igreja multiplicadora, vamos lá, é a visão de multiplicação intencional, baseada em de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir o quê? A grande... Então, a intencionalidade, a vivência a intencionalidade, a vivência dos princípios bíblicos, nós vamos exercer agora a grande comissão, onde eu vivo na intenção, não é isso? Onde eu vivo agora os princípios e agora eu realizo a grande comissão. Não fica somente para o outro. Ah, meu Deus, se eu estivesse lá na África, eu iria fazer um trabalho maravilhoso. Não, meu querido. Na sua casa talvez tenha uma visão da África, talvez, ou na sua família, tem muitas pessoas precisando de Cristo. Tá bom, queridos? E a fonte de autoridade da igreja multiplicadora, ela não é a experiência, tá? Não é a experiência. Eu falei que nós estamos voltando nos textos bíblicos, voltando nos materiais. Não é a experiência de uma igreja que deu certo. Porque se fosse experiência de uma igreja que deu certo, eu iria copiar, Manu, Guaranhuns. Manu, eu iria copiar Guaranhuns. Vocês estão dando certo. Não é isso? Não, eu estou vendo vocês, eu vejo fotos de vocês, um monte de gente. Ou não? É, ué. É ou não é? Então não é experiência, irmãos. Olha lá, a experiência, olha o que foi falar aí. A imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser mais sincera e lisonja. Porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais apta para a condenação. Ministério por imitação quase invariavelmente resulta em deterioração e não crescimento. Por quê? Se vocês têm alguma coisa aqui que vocês estão fazendo que está dando certo, é a experiência de vocês. Mas eu tenho que pegar o princípio que vocês estão vivendo e não o modelo de vocês diretamente. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas, muitas igrejas pararam. E aí eu fico observando o seguinte, que muitos locais, assim, não querem nem saber de pequeno grupo, porque, infelizmente, pegaram o modelo de tal lugar. Ah, eu vou pegar o modelo de outro lugar e trazer para a minha igreja. Não, querido. Ah, eu vivi isso. Tem membro que faz assim, ah, pastor Manu, vivi isso na minha igreja tal, era tão gostoso, eu queria que isso acontecesse aqui. Querido, lá você viveu. Eu passei já por 4 igrejas. As 4 igrejas que eu passei, todas elas cresceram. Todas. Seja aquela que eu comecei, nessa agora. Interessante que antes de ser pastor, eu pastoreava igreja. Depois quando eu era seminarista, eu pastoreava igreja. Depois que eu fui pastor, eu comecei a pastorear a congregação. Entende? Todas elas têm uma experiência, uma diferente da outra, que não tem como colocar uma coisa numa outra. Entende? E a igreja multiplicadora não é, pode passar aí, rapidinho para nós, vamos lá. Não é método ou modelo, não é pequeno grupo multiplicador, não são os materiais do trilho discipulado. Vamos para o outro, não é mudar tudo, tá? Não é. Se vocês algum dia quiser trabalhar com a igreja multiplicadora, se vocês trabalharem com o princípio que vocês já têm, nós já estamos abençoados com isso. Não é, pode passar antes. Muitas pessoas pensam que igreja multiplicadora, volta para a minha tela aí. As pessoas pensam que igreja multiplicadora é pequeno grupo, não é?
Eu lembro que quando eu fui ler de início para o Igreja Multiplicadora, eu pensava, pequeno grupo. Não, pequeno grupo já tem. Eu tinha mesmo pequeno grupo, eu tinha grupo de comunhão. Mas, se eu não desenvolver os princípios no grupo de comunhão, ou na célula, ou o grupo que eu criar, que eu colocar o nome, ele vai ficar ali parado, estático às vezes. Entende? Vamos ver lá. A Igreja Multiplicadora, agora pode passar. A Igreja Multiplicadora, ela é uma engrenagem. Está vendo a engrenagem ali? Não são ministérios. Ministério de oração, de evangelização, discipuladora. Não, essa engrenagem é você vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Você orando, você evangelizando, discipulando, você plantando igreja, você formando líderes, você tendo compaixão e graça. Tudo eu e você podemos fazer isso. Vocês já viram vários preletores que veio antes de mim. Vocês viram que a melhor maneira de cuidar é no lar. E no lar você vai ser líder e você tem um líder de treinamento. Não é formação de líderes? No lar você vê a necessidade do próximo. Não é compaixão e graça? No lar você pode fazer uma evangelização discipuladora. Não faz parte do princípio? No lar você pode exercer, talvez, futuramente, uma plantação de igreja naquele local. Entende? Então, é uma pessoa só vivendo todos esses processos aí, tá? E na Igreja Multiplicadora, pode passar aí, nós temos os RDs, volta um pouquinho, o RD é o relacionamento discipulador, aquilo que eu falei com vocês, onde vocês começam a desenvolver um relacionamento com as pessoas íntimas. Daqui a pouco, você leva essa pessoa, vai passando para o pequeno grupo multiplicador, e depois você leva essa pessoa para a igreja. Geralmente a gente quer ir primeiro para a igreja, não é isso? E aí nem sempre dá certo, porque se você não relaciona com a pessoa, dificilmente você vai trazer alguém para a igreja, não é isso? E uma coisa, vamos abrir aspas aqui, né? Nós crentes, geralmente a gente só relaciona com crente. E na verdade nós deveríamos relacionar com crente e com os não crentes. Por quê? Porque a evangelização, ela é relacional. Deus poderia pegar o Espírito Santo dele, e converter um monte de gente ao mesmo tempo. Mas Ele quer usar nós, como exemplo, testemunha dele, para transferir isso para outra pessoa. Irmãos, quando isso acontece, é fantástico. E eu vou transferindo para outra, eu vou cuidando, está entendendo? E aí, no relacionamento intencional, eu vou ter um relacionamento discipulador, entende? E aí você tem o acróstico do relacionamento discipulador, pode passar aí, que é relacionar, agregar, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho. Muitas das vezes as pessoas no pequeno grupo falam, no pequeno grupo não precisa ter Bíblia. Irmãos, espera aí. Me diz uma coisa. Se você é crente em Cristo Jesus e você não usar a Bíblia, o que vai acontecer? A própria Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade vos... É claro que não vai ter um estudo bíblico tradicional, mas você vai viver a palavra e também vai ter um momento onde você vai compartilhar a palavra. É transferir para o outro aquilo que você tem. Entende? E aí você vai ter que relacionar, agregar, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar as contas. Não sei se o Manu já solicitou com o irmão que foi lá em Mucurici. Ei, irmão, o que aconteceu lá? E aí? O que aconteceu? Como é que foi? Isso é legal. E aí, daqui a pouco, quando o pastor Manu tiver um monte de cuidadores aqui, ele não vai estar diretamente em quem está enfermo, mas ele vai perguntar à pessoa que está tendo condições de cuidar do outro e perguntar o que aconteceu. E daqui a pouco, essa pessoa vem e fala, pastor, lá no meu pequeno grupo, tem uma irmã lá que ela está muito enferma. A gente está orando, mas eu gostaria que o pastor deixasse me ajudasse aí com a diaconia da igreja. Eu preciso que as pessoas vá mais tempo lá naquele lugar. Ou senão a pessoa vai chegar assim, pastor, olha só, lá no meu pequeno grupo, está crescendo demais, pastor. Isso aconteceu comigo. Uma irmã falou assim, pastor, o nosso pequeno grupo está com 15 pessoas. Aí ela falou assim, pastor, eu posso multiplicar na minha casa? Eu falei assim, irmã, glória a Deus, vai. E aí nós treinamos ela, junto com outro irmão, e agora eles estão lá. Isso aí é uma vivência de relacionamento que também vai ser 1 a 1, onde você começa a discipular alguém,
E aí você vai relacionar, agregar, interceder, zelar para as pessoas, ensinar o evangelho, e ela também vai solicitar as contas para você. Daqui a pouco ela fala assim, ô Vandes, o Vandes está me discipulando, Vandes, rapaz, eu estou sem dinheiro, cara. Está ruim mesmo. E aí o que você vai fazer, Vandes? Vai se virar na igreja para me ajudar, não é isso? É ou não é? Por quê? É compaixão e graça. Ou senão ele vai me ajudar a administrar a minha vida. Meu irmão, minha esposa está quase me largando, rapaz. Eu estou vindo na igreja direto, o pastor Manu está querendo que eu cante, os diáconos estão querendo que eu faça isso. E aí o que eu vou fazer? Eu estou passando para ele as minhas dificuldades, e ele, como uma pessoa com maturidade, vai fazer o quê? Vai cuidar da minha vida. Mas eu só posso cuidar de alguém se alguém me falar a necessidade dele. O pastor Kenny tem uma palavra fantástica, ele fala assim, missionários, vocês têm que ir nas igrejas e falar as necessidades do campo. Teve um dia que eu falei, irmão, nós estamos fazendo um trabalho musical lá na igreja, eu preciso de violão. Daqui a pouco, uma pessoa se compadeceu lá e comprou um monte de violão e levou para o Posto Cariacica. 3 violões levaram para lá. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que falar com as pessoas as minhas necessidades. E no relacionamento discipulador, nós temos o cartão alvo de oração, onde você coloca sempre 5 pessoas e vai orando para essas pessoas. É algo que faz milagre, irmãos. Principalmente no seu ciclo íntimo. E aí, olha só que legal. Ele vai desenvolvendo também, olha só, o primeiro passo, escreva o nome das pessoas no cartão e ore. Pode passar outra tela aí. Assim que você começar a orar, o segundo passo, assim que você começar a orar, diga a cada uma delas que você está orando por ela. O terceiro passo, depois de alguns dias orando, pergunte a essa pessoa se ela tem algum pedido de oração e ore com ela. Convide essa pessoa para um momento de comunhão e neste momento aproveite para compartilhar o evangelho. E o quinto passo, convide essas pessoas para o pequeno grupo multiplicador, a célula, aquele que vocês forem trabalhar, ou para o culto de sua igreja. Aqui está falando, ou para a célula, ou para o pequeno grupo, ou para o culto. Você não precisa agora esperar vir o pequeno grupo na igreja, pode começar agora. As igrejas que eu dou treinamento, geralmente, eles fazem isso, eles já vão desenvolvendo a vida discipular nos próprios treinamentos. E o sexto passo, se a pessoa mostrar desinteresse, desistir ou simplesmente recusar o convite, não desista, continue orando e buscando oportunidade para estar evangelizando essa pessoa. Por quê? Porque compartilhar o amor de Deus, nós temos que estar compartilhando o amor de Deus, pode passar aí, por meio de relacionamentos. Entende? Onde eu vou fazer o seguinte, passa outra. Onde eu vou chamar, pode passar outra tela aí. Onde eu vou chamar, eu vou agregar e eu vou aperfeiçoar. Entende? Eu não vou chamar e colocar ela para o pastor. Eu não vou chamar e agregar ela na igreja. Eu não vou apenas chamar e deixar ela aqui solta. Não, eu vou chamar, eu vou agregar e vou aperfeiçoar para que ela agora possa ganhar outra alma. Não é isso? Outra pessoa para Jesus Cristo. Então, de que precisamos, irmãos? Olha só, vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? Não é de um programa, e sim de uma prática nova, tá bom? De que precisamos também? É ressaltar os valores. Pode passar aí o outro aí. É ressaltar os valores, vamos lá. É ressaltar os valores neotestamentários do cuidado, da intercessão, do ensino da palavra e da solicitação de contas em uma vivência em pequenos grupos que se multiplique. Por que ele vai multiplicar? Porque você já vai fazer o RD. Você começa, o seu ciclo íntimo vai ser o seu alvo. Você vai orar, você vai orar pela pessoa, você vai falar com ela que está orando, você vai perguntar qual a necessidade dela, e depois você vai assim, celebrar o que Deus faz na vida dela, e daqui a pouco essa pessoa, que é o seu ciclo íntimo, vai estar dentro do seu pequeno grupo. Quando ela está dentro do seu pequeno grupo, daqui a pouco ela vai caminhar com você para o templo. Daqui a pouco ela vai caminhar com você aí você vai caminhar com ela para o batistério. Caminhando para o batistério, daqui a pouco você vai aperfeiçoar. E daqui a pouco ela vai fazer aquilo que você está fazendo. Por que às vezes nós como igreja não fazemos isso? Porque, infelizmente, nós temos um processo de somente trazer as pessoas para a igreja e colocar na mão do pastor ou de um outro líder, do diácono para cuidar. Não é isso que acontece? Não sei se acontece aqui. A maioria dos lugares que a gente
que a gente vê isso acontece. Tá bom, queridos? E depois, nós temos que entender o seguinte, que reunir-se, depois, olha lá, reunir-se em templos e em casas, vamos falar todo mundo junto? Reunir-se templos e em casas, não se anula, se completa. Nos leva a voos maiores. Tá? Por quê? Porque tem que ter, pode passar aí, tem que ter um equilíbrio. Tá bom, queridos? Pode passar. Passa outra tela aí. Tem que ter um equilíbrio entre templo e de casa em casa. Se não tiver isso, queridos, nós não vamos ter um pequeno grupo. Nós vamos ter, sim, uma igreja que vai se reunir direto, só na casa, e outra igreja vai reunir somente no templo. Tem que ter esse equilíbrio. Você que está liderando um pequeno grupo, você tem que levar essas pessoas a entender que ela também tem que ter frequência de templo, de culto, tem que estar junto. E uma das coisas que mais atrapalhou nós como batistas no início, foi que o início do movimento de célula, aquele negócio, a casa é mais importante que o templo, lembra? Casa, 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 e depois, hoje nós temos o sem igreja, que é só casa, casa, eu não preciso de construção, não preciso de templo, eu não preciso me reunir, porque eu tenho Jesus Cristo no coração. Não. A igreja multiplicadora, pensando, ela falou assim, não, tem que ter um equilíbrio entre templo e casa. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, quando a igreja começa a trabalhar com isso, esse equilíbrio entre templo e casa, até as nossas atividades ao longo da semana, ela vai ter mais pessoas. Porque as pessoas não vão ficar somente lá. E o pequeno grupo, que é o que pode passar os 3, isso, eu vou parar por aí. O pequeno grupo, que é o estudo que os irmãos estão assim fazendo nessa terça-feira, um pequeno grupo de pessoas, que é o pequeno grupo multiplicador, que se reúne regularmente para, vamos falar todo mundo junto? Glorificar por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Bom, olha só a implementação. Pode passar para mim a implementação. A implementação, passa mais uma tela aí para mim, por favor. Isso, vai passando, passa todas elas. Por que é importante? Eu achei importante a igreja multiplicadora na minha vida. Porque na igreja multiplicadora, nós não começamos na visão. Entende? A gente começa no princípio. Você está entendendo? Tem muitas igrejas que começam na visão. É como se o pastor Manu teve uma visão de Deus, não é isso? Ele chega na frente do pastor Manu. Irmãos, eu tive uma visão de Deus para a gente fazer isso. Eu não vejo isso como errado. Mas se você tiver somente a visão sua e não tiver os princípios, que aconteceu em muitos pequenos grupos, as pessoas vão abandonar um pouco o princípio bíblico e vai querer fazer o princípio dele mesmo. E a igreja não pode fazer isso. Então, primeiro, para implantar, vocês têm que ter um princípio de princípio bíblico, onde nós estudamos que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Tendo esse princípio no coração, agora vamos ter uma visão. Qual é a visão que nós vamos ter? Multiplicar discípulos. Aonde? Entende? Aí é a estratégia. Onde vai ser a estratégia? É nos lares? São nas empresas? É no meio da rua? Vocês estão entendendo? Olha só, a caminhada. Aí depois, e a estrutura? A estrutura já é aquele processo que vocês estudam ali no lar, que é o roteiro. E as pessoas confundem muito, acham que um roteiro que eu faço em Posto Cariacica, vocês vão fazer aqui. Não. Vocês têm um roteiro aqui, vocês já têm uma dinâmica de trabalho. Usa essa dinâmica para o roteiro. E aí a igreja vai ver os princípios como visão, como estratégia e como estrutura. E tudo isso sendo desenvolvido para o crescimento do discipulado e a vivência dos princípios bíblicos. Tá bom, queridos? Por favor, passa para mim a outra tela. Aí eu vou terminar aqui. Porque os princípios, precisamos não, fica só nos princípios. Precisamos compreender os princípios e valores das igrejas do Novo Testamento. O que importava para aquelas igrejas? Qual era a agenda daquelas igrejas? Quais eram os seus princípios e quais eram os seus valores? A agenda da igreja do início lá, primitiva, era qual? Era fazer discípulo. Era isso?
Então a agenda da igreja de Guaranhuns tem que ser o quê? Fazer discípulos, tá bom? E aqui eu encerro a minha palavra, tá bom? Eu fiz aqui, irmãos, eu fiz aqui o seguinte, eu fiz aqui um resumo, o Wander sabe muito bem que o pastor Almir, ele faz também essas palestras, que é um resumo daquilo que é uma igreja multiplicadora. É claro que são 5 seminários, cada seminário tem 5 plenárias, e cada plenário a gente fica assim mais apaixonado por isso, tá? Eu terminei, agora eu quero fechar nas últimas telas. Vamos lá, rapidinho. O meu irmão que está aí, vai lá, vai passando para mim, as últimas telas. Vai passando, isso. Vai passando. E aí, para antes. Isso. Para aí. Qual o legal da igreja multiplicadora? A igreja multiplicadora é o seguinte, se eu estou crescendo, eu vou amar agora o crescimento, eu vou orar para o crescimento do Manu também, e da igreja aqui de Guaranhuns. Se eu estou crescendo numa comunidade, o meu colega na outra comunidade não está crescendo, eu vou agora me aproximar com o relacionamento discipulador com esse colega e vou levar ele a entender que ele pode também ter um crescimento desenvolvendo a sua membresia num discipulado. E aí, ao invés de pegar os membros desse colega, eu vou potencializar a igreja dele para crescer também. A gente está fazendo isso em Cariacica. Eu estou em Posto de Cariacica, Nova Rosa da Penha, eu já tenho trabalhado com o pastor Rogério, lá com o Beto em Flechal, lá em Santana, em Porto Santana. Então, está todo mundo ali envolvido no mesmo processo de desenvolvimento de discípulos. E aí, esse treinamento nós fizemos lá em Santa Maria Retibá, entende? E foi muito legal, porque lá eles envolveram todas as igrejas e cada pastor está envolvido lá, um querendo trabalhar com o outro. E eu achei interessante que em Santa Maria Retibá, as igrejas estão tendo um crescimento, a gente não fala muito sobre isso, mas as igrejas estão crescendo assim, aceleradamente, porque eles estão trabalhando junto, entende? E aí passa o outro, que eu quero fechar esse aí, passa o outro, meu irmão. Isso. E Porto de Cariacica hoje não está somente trabalhando com os irmãos de lá, nós estamos também treinando outros pastores. Eu estou dedicando a minha vida na terça-feira para treinar pastores e à noite treinar as igrejas. E, irmãos, o meu sonho, como missões estaduais, o meu maior sonho é ver as igrejas batistas crescer e nós temos em cada igreja batista discípulos que multipliquem outros discípulos. E aí nós não vamos ter mais essa briga, às vezes, um com o outro. Quando eu ver o pastor Manu crescendo, eu falo assim, meu irmão, glória a Deus. Tá, que Deus te abençoe. E quando eu ver um irmãozinho, um outro colega lá que não está crescendo, eu vou lá ajudar esse colega para que eu possa crescer. Essa é a igreja que Deus colocou aqui na terra. Eu creio que é essa igreja que vai reinar nos princípios de Deus. Amém? Obrigado.